Bom, vamos falar aqui sobre casamento. Primeira pergunta é: quem instituiu o casamento? Nós vamos encontrar a resposta em Gênesis capítulo 2, versículo 24, que diz: portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Bom, e nós vemos aí que logo quando Deus criou o primeiro casal, ele introduziu o casamento, ou seja, através de uma forma profética, porque Adão e Eva não tiveram pais e nem mãe, mas através de uma linguagem profética, Deus anunciou aí o início do casamento. Afinal, assim, essa forma de Deus falar se aplicaria, na verdade, ao restante dos seres humanos. E um detalhe, quando nós vemos que isso foi no início de tudo, ou seja, ninguém pode alegar, não, mas essa lei aí só surgiu depois que a igreja foi edificada. Não. Desde o Antigo Testamento, no início de tudo, nós vemos isso. Será que o casamento é permanente? Bom, lá em Marcos 10, 9, nos diz: portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Quer dizer, todo o casamento, seja do justo e do ímpio, diante de Deus, é válido. E, a partir do momento que eles se casam, eles prometem um ao outro fidelidade, essas coisas, então Deus já dá uma lei. O que Deus ajuntou, não o separe o homem. Paulo também escreve para os romanos, lá em Romanos 7, 2, 3, diz lá: porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro marido, mas, morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. Quer dizer, aí vemos Paulo ressaltando o que foi dito, que não separe o homem, né? Bom, lá em 1 Coríntios 7, 10 e 11 fala: todavia, aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar ou se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Bom, aqui nós vemos uma ordem vinda, não de Paulo, mas vinda de Deus. E ele nos dá só duas opções para aquelas pessoas que se separam. Então nós vemos aí: ou fique sem casar, ou que se reconcilie com o seu marido. E 1 Coríntios 7,39 fala: a mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que o seu marido vive, mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Ou seja, só depois que o marido, embora está lá separada, depois eu vou falar sobre essa questão da separação, embora esteja lá separada, ela só pode casar novamente depois que o marido falecer. Agora também nós vamos olhar aqui, o que é que Deus acha do divórcio? Lá em Malaquias 2,6 fala: porque o Senhor Jeová, o Deus de Israel, diz que odeia o divórcio e aquele que encobre a violência com a sua roupa. Diz o Senhor dos Exércitos: portanto, guardai-vos em vosso espírito, não sejais desleais. Ou seja, Deus odeia quem se divorcia. Aí vira a pergunta: e o divórcio? É pecado se divorciar? Lá em Mateus 5,32, Jesus fala: eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar
com a repudiada, comete adultério. Vamos a um exemplo. Um homem e uma mulher estão casados. Aí o homem vai e fala: "Não, me enjoei dessa mulher, não estou afim dela não, eu vou arrumar outra." A partir do momento que ele se separa, ele é um adúltero. E a mulher, de acordo com Deus, tem que ficar solteira. Se por acaso ela se relacionar com outro homem e se casar com ele, ela também será chamada adúltera. Por quê? Porque o marido está vivo e a lei continua. Então, é realmente um negócio muito sério. E também o divórcio é pecaminoso, porque na hora lá de casar, eu prometi ficar com minha esposa até que a morte o separe. E quando você se separa, aí você comete o quê? Uma mentira. Porque você prometeu que ia ficar com ela. E na Bíblia fala que Deus detesta a mentira e a quebra de promessa. Apocalipse 21:8 diz: "Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, abomináveis, homicidas, fornicadores, feiticeiros, idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte." E em Romanos fala: "Nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia." Essa parte aqui se destaca o infiéis nos contratos, ou seja, ele prometeu e acabou não cumprindo e se separando. Agora sim, só há uma exceção para o divórcio. Por causa da dureza, Jesus conhece os nossos corações e ele sabe que tem pessoas que não aguentariam ser traídas. Então Jesus abre aqui uma exceção para aquelas pessoas que são traídas. Aí ele fala lá em Mateus 19, lá no versículo 9, mais ou menos, ele fala lá: "Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério." Quer dizer, não sendo por causa de fornicação, ou seja, o adultério no casamento. Só que aí tem aquele detalhe, aí a mulher, aí vamos supor, um homem e uma mulher, aí o cara adulterou, aí se separaram. Aí a mulher não aguentou e quis se separar. Porém, tem aquela parte onde nós lemos, que é lá em 1 Coríntios 7:10, quando fala lá: "Todavia aos casados mando não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se porém se apartar, que fique sem casal, que se reconcilie com o marido." Ou seja, pelo que nós lemos, você só tem uma condição, um cristão que realmente quer servir a Deus, só tem uma condição para o divórcio, que seria exatamente por causa do adultério. Então fala o que? Fala: "Se porém se apartar", ou seja, como ele é um cristão, ele sabe que a única condição que a pessoa se apartaria seria por causa de adultério. Aí ele só dá duas opções. Ele dá, claro, a mandato de Deus, que fique sem casar ou que se reconcilie com seu marido. Bom, agora vem uma questão polêmica. E se eu já estiver casado num outro casamento? Aí é o seguinte, eu vou falar algumas considerações e mostrar algumas bases bíblicas. Aí vamos decidir aí para ver realmente o que eu estou falando, se tem algum fundamento. Bom, primeiro, adultério perante Deus é pecado. A pessoa cometeu um adultério, para Deus ele vê como pecado. Lá em Mateus 5:28 fala: "Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela." Temos também 1 Coríntios 6:9-11, que fala: "Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros." Então nós vemos aí que também os adúlteros não herdam o reino de Deus.
E o que dizer daquelas pessoas que chega e se ajunta com uma prostituta, paga para ela e faz de tudo? 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 16 fala: Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Aí 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 2 fala: Mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada um tem o seu próprio marido. Ou seja, sexo antes do casamento é imoralidade. E lá em Hebreus 13:4 fala: Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus o julgará. Bom, com esses versículos nós acabamos de ver que adultério perante Deus é pecado. Bom, e para a pessoa ser salva, ela necessita do perdão de Deus. Atos 2,38 fala: E disse-lhe Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E o que é que envolve o arrependimento? Como assim? O arrependimento envolve o abandono das práticas pecaminosas. Nesse caso aqui específico, a desistência do adultério. O Evangelho sempre exige a separação do pecado. Quando o cara, por exemplo, era um beberrão, ele deve o quê? Parar de beber, ou seja, se separar da sua garrafa. O idólatra, por exemplo, dos seus ídolos. Os homossexuais, dos seus amantes. E o adúltero, do seu par ilegal. E outra coisa que eu quero dizer também é que a validade do casamento não depende da igreja, não. Por exemplo, se duas pessoas que são descrentes aí assumem o compromisso do casamento, elas são automaticamente, diante de Deus, casadas. Se elas tiverem relações com outras pessoas, também comete adultério. E, se chegarem a se divorciar, fazem isso contra a vontade de Deus. E, para terminar, qualquer raciocínio que despreza a santidade do casamento, ela vem do homem e não de Deus. Fiquem todos na paz do Senhor.